Beleza, pessoal? Vamos lá. Agora, o objetivo do nosso encontro é verificar as características dessa base cadastral mantida pelo INSS, pela qual a autarquia previdenciária, a entidade gestora da Previdência Social, mantém o cadastro dos segurados inscritos no regime geral de previdência social. Essa base de dados é uma base oficial, é uma base governamental, que fica numa plataforma eletrônica organizada em um sistema chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Sob o ângulo técnico, de tecnologia da informação, a parte tecnológica de suporte técnico para a alimentação do sistema é provida pela Dataprev. Dataprev é uma empresa pública federal que é responsável pelo suporte técnico, pela questão de TI, tecnologia da informação, sustenta as necessidades, as demandas previdenciárias do INSS. Mas quem alimenta essa base de dados? Bom, depende do cenário que se coloque. Em se tratando de segurados que sejam empregados domésticos ou trabalhadores avulsos, a informação lançada no CNIS decorre de uma prestação de informações, decorre de um lançamento, de um registro de informações prestado pela empresa, pelo tomador dos serviços, no e-social. Então, eu sou empregador doméstico, eu tenho uma pessoa muito querida que trabalha no âmbito da minha residência, eu, cumprindo as minhas obrigações patronais, faço um pagamento salarial, recolho as contribuições previdenciárias e lanço todos esses dados numa escrituração eletrônica via e-social. E sempre vou conferir. Por cautela, eu preencho o e-social, lanço valor do salário, competência, quem é a empregada, coisa e tal. Emito a guia, pago a guia, dou alguns dias e vou lá no CNIS conferir. Porque o que tem que acontecer? Uma vez o empregador lançando as informações e recolhendo a guia de pagamento, essas informações devem migrar automaticamente para o CNIS. Do e-social para o CNIS, o trânsito tem que ser automático. Em outro cenário, quando a responsabilidade pela inscrição e pelo lançamento das informações é do próprio segurado, esse lançamento vai ser filtrado pelo INSS. Então, o INSS é que vai fazer o meio de campo de transmissão das informações para a sua inclusão no CNIS. Tá, e o que é o CNIS? Como eu disse, ele é uma base governamental de dados. É um acervo de informações. É um catálogo de informações previdenciárias de todos os trabalhadores brasileiros. Está faltando aqui no slide um númerozinho. Ele está previsto no artigo 29A da Lei 8.213 de 91. A Lei 821. É 8213, tá? O número da lei. Tá? Pois bem. E o que diz o artigo 29A da Lei 8.213? A lei afirma que o CNIS é a fonte oficial dos dados previdenciários. O que equivale a dizer o seguinte: o tempo de trabalho, ou seja, o tempo de contribuição de um segurado, tem como referência básica oficial
o que tiver lançado no CNIS. O valor dos salários, mesma coisa. O valor dos salários, mês a mês, de um determinado trabalhador, será, para efeitos previdenciários, o valor lançado no CNIS. Então, isso facilita muito a operação de concessão de benefício. Como é que era antigamente? Antigamente, o segurado ia lá no posto da Previdência e levava um catupilhão de documentos. Papel, papel, papel. Chegava lá, opa, vim requerer minha aposentadoria. Até caiu o papel no chão aqui. Vim requerer minha aposentadoria, coisa e tal. Aí o atendente, né, o técnico, o analista que ia fazer o atendimento, pegava papel, tirava xerox, aí botava aquele monte de cópia no processo administrativo físico. E aí, quanto tempo... Tá bom, tá na tua carteira de trabalho aqui que você trabalhava na empresa X. Mas qual é o valor do seu salário? O sujeito tinha que vir com uma RSC, uma relação de salários de contribuição, datilografada com máquina de escrever. Era um troço... E isso é uma porta aberta para as fraudes, né? Que para você adulterar um documento desse, precisa ser muito inteligente. Então, isso era, assim, convidativo às fraudes. Então, agora a gente tem um mecanismo mais seguro. E o CNIS é relativamente bem mais seguro, porque ele aponta um monte de inconsistências. Extemporaneidade no lançamento da informação, ele aponta. Lançamento de informação referente à empresa que está extinta. Ele cruza dados com informações da Receita Federal. Então, ele é um sistema mais inteligente, sabe? Ele é menos vulnerável às fraudes, embora elas continuem acontecendo. Por outro lado, você pode se perguntar assim, Igor, poxa, mas meu pai trabalhou, isso aconteceu com meu pai. Meu pai trabalhou numa determinada empresa na década de 70, e lá vai tempo para burro, né? Mais de 40 anos atrás. Meu pai trabalhou numa empresa que assinou carteira, coisa e tal, só que esse tempo de contribuição dele não aparece no CNIS. Não aparece que ele foi empregado da empresa X de 1972 a 1974. Não aparece. Isso é muito comum de acontecer também com períodos contributivos, né, com períodos laborais muito antigos. E aí? O INSS não vai contar na aposentadoria desse trabalhador, esses 2 anos que ele trabalhou, de 72 a 74? O trabalhador vai ficar prejudicado, chupando o dedo, amargurado? Não. O que o artigo 29A permite? Ele permite que o segurado, né, que o trabalhador, a qualquer tempo, requeira a retificação ou a inclusão de dados no CNIS. E quando você estiver advogando, oriente os teus clientes a fazer isso preventivamente. Porque o que acontece na prática com um monte de segurados? Ele agenda o requerimento administrativo, aí ele vai lá apresentar os documentos que ele tem, e lá no dia do atendimento é que ele constata, poxa, está faltando um período laboral que eu trabalhei no McDonald's em 1982. Aí lá vai o segurado ter que procurar empresa, procurar termo de rescisão, procurar recibo de salário, mas tem mais de 40 anos, já sumiu tudo, a empresa sumiu, a empresa faliu, a empresa foi dissolvida e o empregado fica assim, putz. Para evitar esse tipo de coisa, não deixa para a data do requerimento da aposentadoria, meu filho. Faça isso de forma preventiva. Faça isso de forma antecipada. Mas como é que eu vou saber se o meu CNIS está correto? Faça um requerimento eletrônico pelo meu INSS. Todo segurado tem lá um login, uma senha na base, no portal do meu INSS. Lá você pode consultar o que está no teu cadastro do CNIS. Se tiver alguma coisa faltando, faça um requerimento eletrônico. Olha, eu quero incluir um período que eu fui empregado da empresa tal. Está aqui a carteira de trabalho, está aqui o recibo, está aqui o termo de rescisão, está aqui o meu FGTS que a empresa recolhia.
eu só quero incluir isso na minha base de dados previdenciária. O INSS vai analisar, vai filtrar, pode te pedir uma exigência, pode não pedir e vai decidir. Então faça isso enquanto você ainda é jovem, enquanto os dados ainda estão frescos, a empresa está ativa, você vai ter mais facilidade de coleta de documentos. Quando você estiver com 65 anos de idade, né, quando o teu cliente estiver com 65 anos de idade, vai ser mais difícil recapturar documentos da época que ele trabalhava com 20 anos de idade. Porque a empresa sumiu, porque veio enchente, porque sumiu na mudança. E já vi tanta história. A pessoa vai chorando na audiência, dizendo, mas o juiz pergunta, você não tem uma prova de que você trabalhou nessa empresa? Ah, doutora, excelência, já fazem 30 anos. Eu me mudei e perdi o documento, teve enchente, teve maremoto, teve tsunami, o cachorro comeu, me separei, aí minha ex-esposa levou para outra casa, depois ela sumiu. Já ouvi tanta história. Não deixa para um momento em que você está precisando do benefício. Faça isso antes. E para todos os efeitos, a sua inserção, a sua inclusão, a sua presença no CNIS faz prova para todos os efeitos da sua filiação à Previdência Social. Aqui no artigo 19 do Decreto 30.048 de 99. Se está lançado no CNIS que você é empregado de uma determinada empresa, ou que você é advogado e tem uma renda mensal de tantos mil-reais por mês, fique tranquilo. O INSS te conhece, te reconhece como segurado, para todos os efeitos te identifica como alguém filiado à Previdência e fique tranquilo, você está com cobertura. Sua qualidade de segurado está, lisinha, perfeita, sem problema, sem nenhuma vulnerabilidade, sem nenhum defeito, sem nenhuma inconsistência, está tudo ok. Que bom que seja assim. Vai que amanhã você é atropelado, vai que amanhã você pula de paraquedas ou paraquedas no hábito, vai que você precisa de um auxílio-doença. É melhor que esteja tudo ajeitadinho, né? Tomara que você não precise. Tomara que você só precise da Previdência quando você se aposentar voluntariamente, ou no caso das meninas e das mulheres, quando você resolver ser mãe. Do contrário, ninguém gosta de precisar da Previdência Social, né? Pois bem, e os meus dependentes? Eu preciso inscrever os meus dependentes no CNIS? Eu tenho 2 filhos. Tenho a Jade e tenho o Davizinho. Tenho 2 filhos. Os 2 são crianças. O que eu tenho que fazer com meus filhos? Vai que, sei lá, Deus me livre, mas vai que eu morro. O INSS não sabe que eu tenho filho. Não sabe. Nem tem como saber. Eu preciso inscrever os meus dependentes. Para o pessoal que tem carteira de trabalho, pega a sua carteira de trabalho, vai lá no final, numa das últimas páginas, tem uma página assim que diz assim, inscrição de dependentes. Para efeitos previdenciários, aquilo não tem valor nenhum. Por quê? Porque para efeitos previdenciários não se faz inscrição prévia de dependentes. Não se faz. Não é admitido, não é possível, não é lícito, não é válido, não tem valor nenhum. Porra, então não entendi. Como é que o INSS vai saber que você tem filhos, Igor? No dia em que, eventualmente, eles fizerem algum requerimento de benefício na qualidade de meus dependentes, eles devem se identificar e requerer sua inscrição. Então, a inscrição dos dependentes só se faz por ocasião de um eventual requerimento de benefício previdenciário. Tá? Então, não se faz inscrição prévia, não se faz inscrição preventiva. Ninguém pode fazer assim, eu quero deixar no cadastro que eu tenho filho. Não. Não é pertinente essa tua ideia, não se aplica. Não tem respaldo jurídico, o artigo 22 é expresso. A inscrição dos dependentes só é feita no momento em que os dependentes, fizerem algum requerimento nessa qualidade, na qualidade de dependente de algum segurado. Outra coisa, não se faz inscrição pós-mortem de contribuinte individual nem de segurado facultativo. Por quê? Olha a malandragem que acontecia até tempos atrás. Essa proibição é recente, ela deve ter aí
Eu não sei se ela foi agora na reforma de 19 ou na reforma de 2015. Mas, de todo modo, é recente essa alteração, essa proibição. O que acontecia? Fulano era dentista. E era um dentista sonegador da Previdência. Então, ele tinha lá o consultório dele, ele era autônomo, mas ele nunca se inscreveu junto à Previdência Social. Sempre se fingiu de morto, ficou atrás da moita, escondidinho, para não ter que pagar contribuição previdenciária. Um dia esse dentista morre, deixando uma esposa, deixando o cônjuge. Aí o que a esposa fazia? Batia no INSS. Opa, quero uma pensão. Aí o INSS ia olhar, mas quem é que morreu? Ah, foi o dentista, o João da Silva. Aí o INSS ia lá no CNIS, olhava o CNIS, lia, relia. Pô, cadê o João da Silva? Não aparece. Qual era o CPF dele? Não consta. Qual era o NIT dele? E nem tinha NIT. Aí o que a viúva pedia? Então deixa eu fazer a inscrição dele agora. Ele era trabalhador. Tá aqui a prova. Eu tenho o registro dele no CRO. Tem aqui o contrato de locação do consultório dele. Tem aqui o recibo que ele dava para os pacientes. Tem aqui prova de que um dia antes dele morrer, ele fez uma cirurgia bucomaxilar. Então, é verdade que ele era dentista, mas ele era um dentista sonegador da Previdência. Deixa eu escrever ele agora. Agora a resposta é não. Não é permitido fazer inscrição de um segurado depois que ele morre. Não é permitido. Se a obrigação da inscrição era dele, não é permitida a inscrição depois da morte. Por outro lado, e a contrário senso, se a responsabilidade não era dele, é outro departamento. Então a gente já aprendeu que para certos segurados, a responsabilidade pela inscrição é da empresa empregadora. Para outros é do próprio segurado. Quando a responsabilidade é do próprio segurado, não cabe inscrição pós-mortem. Tá? Isso acaba sendo uma maneira de evitar a inscrição oportunista de alguém que sonegou a vida inteira. Tá? Então a gente tem que respeitar o caráter contributivo, o caráter securitário da Previdência Social. Então é muito oportunista, é muito... não é leal o comportamento de quem sonega uma vida inteira e deixa para depois da morte a tarefa para um dependente, para um parente, buscar uma inscrição, fazer um recolhimento pós-mortem e viabilizar a concessão de uma pensão por morte. Não, isso é um comportamento desleal, violador da boa-fé objetiva, violador do dever de inscrição e violador do caráter contributivo, solidário e securitário da Previdência Social. Então não é permitido. No próximo slide, a gente vai falar de manutenção e perda da qualidade de segurado. Já já eu volto.